Olá meninas, boa noite. Olá Manu. Vou esperar uns minutinhos, né? Uns minutinhos não, segundinhos, né? Para algumas pessoas entrarem mais, pra gente começar aí já a falar sobre esse tema tão importante que é o dia de hoje. Eu quero aproveitar esse tempinho enquanto eu espero para agradecer. Oi, que bom, que bom. Fico muito feliz que seu esposo esteja aí com você. Fiquei muito feliz de saber que ele estava assistindo junto. Então eu quero começar, enquanto a gente espera as pessoas irem entrando, eu quero começar agradecendo aquelas mães que partilharam um pouco da experiência, né? Que eu pedi para partilhar, né, sobre a experiência de vocês na aplicação das atividades com serviços domésticos, aquilo que serve, aquilo que não, né, aquilo que deu certo. E algumas mães, né, partilharam e eu coloquei aí no Stories e eu fiquei muito feliz com a participação de vocês. Então, essa semana, vamos começar, né, gente? Essa semana nós já falamos de rotina, já falamos de serviços domésticos, já falamos de aplicação de atividades com as crianças e hoje, na nossa quarta noite de partilha, vamos falar sobre os nossos estudos. Que, apesar de ser o quarto tema, ele não é o tema menos importante. Pelo contrário, né? A gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, se eu quero ensinar o meu filho, se eu quero despertar nele o gosto pelos estudos, eu preciso dar o exemplo para o meu filho, né? Então, vamos lá. Eu tô um pouco nervosa hoje, meninas. Tô mais nervosa que nos outros dias. Mas enfim, vamos lá, bola pra frente. Quando eu e meu esposo, né, nós conversamos sobre educação domiciliar, nós nunca havíamos ouvido falar sobre esse assunto, e uma das coisas que mais nos encantou, que mais nos despertou, assim, o interesse, é essa participação ativa dos pais na educação dos filhos, né? E hoje eu quero falar um pouquinho da nossa formação, né? Vou falar especificamente, apesar do esposo estar assistindo aí junto, vou falar especificamente da formação da mãe, que na maioria dos casos é a mãe que toma a frente aí dos estudos do filho. Então nós vamos falar um pouco sobre, vamos falar não, né? Nós temos que nos formar como mães, como esposa, como mulher, como educadora e mestre dos nossos filhos e também não menos importante, apesar de estar sendo citado pela última vez, como uma mulher vocacionada aos céus, né? Nós temos que nos formar espiritualmente, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Então, para você que ainda não é mãe, né? Comece o quanto antes, é o meu conselho. Hoje eu amargo, assim, todo o tempo, quando eu lembro tanto tempo que eu tinha disponível e que eu não me preparei, né, gastei com ociosidade, com preguiça, com leituras rasas, né, então o que eu tenho para falar para você que ainda não é mãe é comece o quanto antes, né, menos série do Netflix, mais estudo, você com certeza vai lá na frente quando você precisar ensinar para os seus filhos, ser uma mãe educadora, independente de optar pela educação domiciliar ou pela escola, você vai se sentir mais preparada e você vai pensar, poxa, foi uma boa escolha eu ter começado a estudar antes mesmo de ser mãe. E para você que já é mãe e que assim como eu já percebeu que perdeu muito tempo, comece hoje mesmo, quanto antes, né? Não perca mais tempo. Vamos arregaçar as mangas e começar os estudos. Então, na partilha de hoje, eu vou comentar um pouco assim sobre, vou comentar alguns livros que me ajudaram, mas mais o que eu faço para encontrar esse tempo para essa formação, né? Porque como a gente já viu, rotina, aplicação de atividades, serviços domésticos sem ajudante, meu Deus, aonde que eu vou achar tempo para me formar? Então, eu vou falar mais sobre isso do que realmente dos livros que eu já utilizei até então. Então, vamos lá. Um dos livros que me ajudaram muito no quesito de educação dos filhos mesmo, e que se eu tivesse que dizer assim para você, Mayara, você me perguntasse, Mayara, eu não tenho dinheiro, eu tô apertada, né? Eu preciso de um livro que seja muito importante. Se eu tivesse que comprar só um livro, qual livro que eu compraria? Este aqui.
Catecismo da Educação. Provavelmente você já deve ter visto em alguns outros perfis falando sobre esse livro, mas realmente é um livro muito importante, né? Eu passei mais de um ano lendo, porque ele é bem grosso, né, gente? Pouco tempo, muita leitura, vai demorar muito tempo mesmo. Então eu passei mais de um ano lendo esse livro, e esse aqui é um livro que é para ser um livro de cabeceira de toda mãe, independente do filho ir frequentar a escola ou fazer educação domiciliar. Então, se eu tivesse que falar para você, olha, se você fosse começar agora, qual livro você poderia começar? Eu recomendaria este, que é o Catecismo da Educação. E para mim, qual livro, pessoalmente falando, que fez assim uma diferença muito grande em mim, como pessoa, como mãe, como mulher, como filha de Deus, né? Na minha formação espiritual, qual livro que este ano passado eu li e que fez muita diferença? Foi A Pequena Via de Santa Teresinha, né? Lendo esse livro, ele é um livro bem fininho, era para mim ter separado e acabei na correria aqui, esqueci para mostrar para vocês, mas depois eu posto lá uma foto no Stories. Ele é um livro bem pequenininho, bem fininho. Ah, já sei, por isso que eu não achei, eu emprestei para minha mãe, tá na casa da minha mãe, gente, então eu vou ficar devendo, eu vou procurar na internet e posto a foto para vocês. Esse livro da Santa Teresinha, ele me ensinou a valorizar as pequenas coisas. Ele é um livro muito simples, como Santa Teresinha, e aí eu vivia querendo coisas grandiosas, né? Coisas inatingíveis. Quando eu pensava assim, eu tenho que estudar, eu não pensava que eu tinha que começar com o arroz e o feijão, eu já queria pular direto para a lasanha. Então eu não percebi a minha pequenez e queria fazer coisas demais, coisas grandiosas demais, né? Voltando lá na nossa analogia lá da rotina, né? Eu queria sempre o bolo vulcão e esquecia do pudim de leite condensado. E lendo esse livro, A Pequena Via, de Santa Teresinha do Menino Jesus, ele me ensinou a valorizar as pequenas coisas, os 10 minutos, né? As pequeninas coisas. Mesmo que eu só tivesse tempo de ler um parágrafo, um capítulo por dia, mas eu precisava começar. Ele me fez enxergar que eu era pequena demais, né? Então, não adianta, como se diz, eu era um pintinho e estava querendo alçar voos de águia. Então ele me puxou para a realidade e falou assim, opa, peraí, vamos começar aqui, conheça a sua realidade e comece daqui. Então esse foi um livro que fez muita diferença para mim. E agora vamos lá direto para as dicas, né? Primeiro questionamento, onde que eu encontro tempo para ler? Nayara, você tem uma rotina corrida, você tem 3 filhos pequenos, você faz educação domiciliar, e aí, você vai estudar a que horas? Bem, uma das coisas que eu aprendi também no decorrer desse tempo e que Santa Teresinha também me despertou, e mais recentemente um livro chamado A Vida Intelectual do Anthony Sertilanges, eu acho que é Anthony mesmo que fala, mas é do Sertilanges. Ele é um livro sensacional, eu já indiquei ele aqui no perfil e indico novamente nessa live. Leiam, gente, esse livro ele é incrível e vai fazer muita diferença na sua vida de estudos. Então ele me despertou, né, e me reafirmou a necessidade de abrir mão do ócio, né, parar de cultivar o ócio, de cultivar a preguiça, né, de ficar lá sentada imaginando que um dia eu saberia grandes coisas, que eu seria uma grande mãe educadora, que eu saberia tudo para ensinar para os meus filhos, mas que não levantava, né, não abria mão daqueles minutinhos ali que eu poderia estar ali no ócio, parado, olhando para o tempo ou fazendo qualquer outra coisa sem grande importância, ao invés de pôr o rosto no livro, né, me sacrificar ali e começar a estudar. Então, qual o tempo que eu uso para me estudar? Aqui na minha casa eu uso a soneca das crianças. Durante o dia eles dormem depois do almoço na nossa rotina e ali eu tenho ali 20 minutos, meia hora, né, depois que eu termino de fazer as coisas que eu tenho que fazer, até eles acordarem. Então é nesses 20 minutos que eu leio. E é por isso que eu demorei mais de um ano para ler um único livro, né? Apesar que eu lia outros livros ao mesmo tempo, né? Mas eu demorei muito tempo mesmo, porque eu tinha pouco tempo.
Então, é assim, eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho. Então, a minha dica é: comece fazendo o seu tempo. É 10 minutos que eu tenho por dia? Leia os 10 minutos, estude os 10 minutos. Eu tenho 20, 30, 1 hora, estude esse tempo. Né? Use bem o tempo que você tem. Deixe de ócio e tenha um descanso mais ativo. Né? Use aquele tempo que você quer descansar, mas não descanse dormindo, né? Deite, estique as pernas, né? Coloque a perna na cadeira, mas pegue o seu livro e leia, e estude. Segundo ponto, que também é muito importante, ainda é e foi muito importante para a minha formação, né? Para os meus momentos de estudo, ter um grupo de estudos, né? Um grupo, no meu caso, é um grupo de mães, e acredito que o seu também será. Um grupo de mães comprometidas, né, que queiram mesmo se formar, que queiram estudar, que se dediquem, que tenham um prazo ali entre vocês e que essas pessoas do grupo se esforcem para cumprir dentro daquele prazo, né? E juntas ter aqueles momentos de partilha. Então, nesse grupo de estudo que eu participo, como que a gente faz? Tem, por exemplo, um capítulo por semana. Então, você vai ler aqui durante a semana este capítulo. E ao final, você vai partilhar o que você entendeu, as impressões que você teve, né, as coisas que mais te chamaram a atenção. E vai receber também das mães, das outras mães que participam do grupo, essa troca. E elas vão falar. E é muito produtivo, porque às vezes a visão que a pessoa teve é diferente da sua, porque são realidades diferentes. E às vezes ali na partilha você volta o olhar por um prisma que você não tinha olhado, né? Você não tinha percebido aquilo ali. E é muito bom. Então eu recomendo, tenha um grupo de estudos. Não precisa ser um grupo muito numeroso, com muitas mães, mas que sejam mães comprometidas, que cumpram o acordado. Terceiro ponto é você ser comprometida. A gente sabe que tem correrias, que tem imprevistos, mas faça o possível, tudo que tiver dentro do seu alcance para cumprir aquilo que foi acordado, para estudar e cumprir o prazo que foi determinado ali pelo grupo. Ou se você estiver lendo um livro sozinha também, imponha-se um prazo, né? E se esforce para cumprir esse prazo. Quarto ponto. Leia nos momentos de descanso, que de certa forma eu já falei isso para vocês, né? Eu leio muito, o tempo que eu tenho, falo assim, quando você descansa? Eu descanso enquanto os meus filhos dormem, eu aproveito aquele momento de silêncio, aquele momento de quietude, né? E eu sento ou na minha cama, ou lá no jardim, ou na cadeira, mesmo no sofá, pego o livro que eu tenho que estudar, mesmo que esteja sendo uma leitura difícil, e naqueles 10 minutinhos, 15 minutos, meia hora que eu tenho, eu me dedico àquilo ali. Desligo o celular, me afasto das redes sociais por aqueles minutinhos e me dedico, tento me concentrar ao máximo naquilo, porque às vezes, se você se concentrar, os 10 minutos vão render muito. Outra coisa que roubava muito meu tempo, e aqui já tem alguns anos que eu não utilizo mais, né, assim, cotidianamente, que é a TV. Gente, a TV rouba muito do nosso tempo. Eu me afastei completamente da TV, os meus filhos já não assistem, né? Nós temos aqui um período que nós assistimos no fim de semana, às vezes eu ponho algum filme, algum desenho, alguma coisa que eles gostem, mas ali por 1 hora e meia no fim de semana. E o resto da semana é isso. O tempo que nós temos livre é para nos dedicarmos a outras coisas, a coisas mais importantes, as coisas que não roubam o nosso tempo, né? E quais os livros que mais me ajudaram com a educação domiciliar? Os livros que eu li até hoje e que fizeram assim muita diferença foi o Catecismo da Educação, o Homeschooling Católico também, que é da editora Concreta, e se não me engano está sendo reeditado agora pelo Encontrando Alegria. É um livro muito bom, muito importante, que se você ainda também pensa na educação domiciliar e ainda não se decidiu, né, não sabe bem o porquê desse desejo ou por que fazer, este livro é muito importante e você pode começar por ele. Tem um livro também que eu li, ele é um livro até todo em inglês, ele não tem tradução em português, ele chama Teaching from Rest, eu acho que é assim que pronuncia, né, gente? A autora é Sarah Mackenzie. Ele olha para você ver o quanto foi difícil e quanto a gente tem que se esforçar. Esse livro é todo em inglês, eu não leio nada em inglês. Mayra, como você fez? Eu fui copiando
usando o Google Tradutor e fui lendo. Gente, foi muito difícil, foi muito cansativo, mas valeu cada segundo, porque é um livro maravilhoso. Na verdade, esse título ele quer dizer assim, ensine no descanso, né? E foi um livro que me acalmou muito nessa questão de afobação, de que tem que fazer, de que tem que ensinar muita coisa, de que a criança tem que aprender muita coisa. Então, ele foi um livro muito, muito, muito importante. E que se você se esforçar para ler, assim como eu fiz, né, usando o Google Tradutor e traduzindo os pedaços e ir lendo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É um livro maravilhoso e ele fez muita diferença na minha forma de agir com as dificuldades no homeschool, né? Na educação domiciliar, na aplicação de atividades, quando as coisas não davam certo, quando as crianças não queriam colaborar, né? Esse livro foi, assim, incrível e eu recomendo. Eu comprei o e-book dele na Amazon, né? Foi na Amazon mesmo, eu comprei pelo Kindle. Muito bom, vale a pena, não foi muito caro, mas tem esse porém, ele é em inglês. Outro livro foi esse último que eu citei, que eu terminei de ler agora semana passada, e terminei assim com aquele gostinho de, eu quero ler de novo, eu quero começar de novo. Chama A Vida Intelectual de A.D. Sertilanges, eu acho que é Anthony, se não me engano. Eu até conferi aqui no meu. Esse A Vida Intelectual, você encontra ele em PDF, gratuito, na internet. É só você digitar A Vida Intelectual, A.D. Sertilanges, vai aparecer para você fazer o download, né? Eu li ele pelo PDF, né? Baixei, imprimi e fiz a leitura. É um livro incrível, mas você encontra também para comprar. Se você tem o dinheiro, né, tá sobrando aí uma verba e queira comprar, vale muito a pena. Ele está na minha lista porque é um livro que eu quero ter, eu quero adquirir para ter, porque é um livro que você tem que reler ele muitas e muitas e muitas vezes. É muito bom. Então, os livros que mais me fizeram bem, né, que me ajudaram, que foram assim determinantes, né, para eu chegar a ter essa visão de educação domiciliar, hoje foram esses. E hoje eu fui mais rápida, então eu vou dar uma olhadinha aqui. É porque assim, por que eu fui mais rápida, gente? Porque na verdade eu tô partilhando algo que eu estou aprendendo ainda, né? Eu não sei, eu não sou assim uma grande estudiosa, uma grande intelectual, então eu não vou saber falar para vocês, indicar grandes obras. Eu posso falar do que eu já li até então. E só uma coisa que eu estava esquecendo, que é uma dica que é muito importante para quem tem pouco tempo ou não, né? Mas que está estudando. Anote, né? Se você tiver o livro e quiser sublinhar, mas para mim me lembrar daquilo que eu estudei, algo que é muito bom para mim, que me ajuda muito, é anotar. Eu vou lendo e aquilo que eu entendi, eu vou lá, pego um caderninho simples, né? Eu já usei agendas que já tinham passado de anos anteriores e que estavam em branco aí, eu usava para anotar, para aproveitar e fazia anotação, né? Daquilo que eu tinha entendido daquela parte, ou daquilo que mais me chamou a atenção, ou de um trecho que havia me chamado a atenção. E ao final do livro ou do capítulo, se fosse um livro muito grande, eu fazia alguns resumos. Do Catecismo da Educação, antes da minha terceira filha nascer, eu tinha um pouquinho mais de tempo, era um filho a menos, né, gente? Então eu fazia esses resumos e publiquei num blog para ficar mais acessível para mim. Eu vou procurar o link desse blog e vou colocar nos stories também, porque às vezes vocês têm a curiosidade de ir lá e ler alguma coisa que eu coloquei. Lá tem os resumos do Teaching from Rest, que é esse em inglês. Então talvez dê para vocês terem uma noção do que é o livro e se vai realmente ajudar vocês. Vou colocar no stories depois. Então, anote. Vou recapitular. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Para quem quiser anotar aí tudo aquilo que eu falei de forma bem resumida. Primeiro, né? Nós somos modelos para os nossos filhos e nós precisamos melhorar. Então,
Estude. Não dá para despertar no seu filho um desejo de alçar, né, grandes voos, né, de ser uma pessoa estudiosa, de que seja comprometida com o aprendizado, se você não dá o exemplo para ele. Então, comece por você e dê o exemplo. Faça o seu tempo. Use o que você tem hoje. Ah, Mayara, hoje eu só tenho uns 10 minutinhos entre um café e outro, né? Eu trabalho o dia inteiro, ou a minha vida tá muito corrida, ou os meus filhos não me dão tempo, eu não concilio o sono deles. Se você tem 10 minutos, estude os 10 minutos. Se você tem 20 minutos, estude os 20 minutos. Deixe de desculpa, tá? Estude com o tempo que você tem. Apenas estude. Tenha um grupo de estudos com pessoas comprometidas e seja você também comprometida com os estudos. Para o tempo render, deixe o celular desligado em outro cômodo ou ao menos no silencioso, né? Sem as notificações aparecendo, que desperta a curiosidade, a gente olha mesmo e desconcentra da leitura e perde o tempo. Né? Faça dos momentos de descanso os momentos de leitura pessoal. A TV rouba o seu tempo, substitua por um bom livro. Pare de assistir séries de Netflix, pegue, põe a cara no livro e leia, e estude. Ó, uma série de Netflix, nada é uns 40 minutos. Dá pra ler quase, dependendo do livro, dá pra ler um capítulo. Então, lembre-se, mais estudo, menos série de Netflix. E comece pela área que você tem mais dificuldade, né? Não esqueça também de trabalhar a sua formação espiritual. Depois eu vou colocar lá, Pequena Via, de Santa Terezinha. É um livro incrível, pequenininho, dá pra você ler aí em pouco tempo e que vai fazer grande diferença no seu dia. E para encerrar, vou colocar uma frase aqui da vida intelectual, né, do livro A Vida Intelectual, do Sertilanges, que me marcou nesse tempo de leitura e que talvez possa te ajudar aí a despertar para sua necessidade de estudo. Abre aspas. Um repouso demasiado longo não só devora o tempo, como também prejudica o ardor de uma vida laboriosa. Em outras palavras, quem dorme demais vai ter mais preguiça e vai estudar menos. Tchau, tchau e até amanhã para a gente falar sobre a formação religiosa dos nossos filhos. Espero vocês!